A morte do meu irmão foi uma coisa tão absurda que meu cérebro demorou dias para aceitar que era verdade. Ele não era do tipo descuidado, sabe? Andava de moto desde moleque, sempre de capacete, jaqueta, tudo certinho. Mas naquela noite um caminhão atravessou o sinal vermelho e acabou com tudo. A ligação veio pouco depois das 2 da manhã. A voz da minha cunhada tremia tanto que demorou para eu entender o que ela estava tentando dizer. E quando entendi, achei que ela tinha se confundido. Que era alguém como o meu irmão, não ele. Que era um engano. Mas não era. Cheguei no hospital quase junto com meus pais. O corpo já estava no IML. Meu pai ficou tão em choque que não conseguiu falar uma palavra. Minha mãe só chorava em silêncio, agarrada à bolsa como se fosse cair. No dia seguinte, os médicos liberaram o corpo. Disseram que apesar do impacto, dava para fazer uma preparação minimamente decente. Ele usaria uma camisa de manga comprida para esconder as escoriações nos braços, e a parte do rosto mais atingida tinha sido recomposta. Esse foi o termo usado. Recomposta, como se fosse massa de modelar. A funerária ficou por conta de tudo. Salão reservado, flores encomendadas, caixão fechado durante a madrugada e aberto só na hora da despedida. Eu queria fazer tudo do jeito certo, o mais digno possível, porque ele merecia. E eu estava tentando manter a cabeça ocupada. Era isso ou desmoronar. O velório foi marcado para um salão pequeno, antigo, no fim de uma rua estreita. Fica perto do cemitério central da cidade. Quando cheguei lá, no começo da noite, senti um mal-estar esquisito. Nem era só tristeza. Era uma sensação física. Frio no estômago, na nuca. Como se tivesse algo me observando, mesmo com o lugar vazio. Mas ignorei. Luto bagunça a mente da gente, e eu estava exausta. A movimentação começou por volta das 7 da noite. Parentes, amigos, conhecidos. Um entra e sai contínuo, abraços, lágrimas, aquele silêncio pesado que fica nos intervalos das orações. Meu irmão estava ali, deitado dentro do caixão, pálido, imóvel, uma maquiagem leve no rosto. E por um segundo, só por um segundo, ele parecia estar dormindo. Me sentei num banco, do lado oposto da sala, e fiquei observando de longe. Um copo de café na mão, o olhar fixo. Uma tia sussurrava um terço. 2 crianças corriam de um lado para o outro, sem entender nada. O som dos passos no piso de cerâmica era seco. O relógio fazia um tic-tac irritante. E então, por um breve momento, ele piscou. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Eu vi o olho dele se fechar e abrir, devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo. Meu corpo gelou. O café escorreu da minha mão, caindo no meu colo. Me levantei de um pulo, encarei o caixão com o coração martelando no peito. Ninguém pareceu notar. Ninguém gritou. Ninguém se assustou. Dei alguns passos em direção ao corpo. Olhei mais de perto. Os olhos estavam fechados, do mesmo jeito. Mas não estavam assim antes. Fiquei parada ali, olhando, tentando achar explicação. Tentei me convencer de que estava confusa, que eu mesma podia ter piscado e achado que ele tinha feito isso. Ou que foi alguma luz, um reflexo. Tentei de verdade. Mas aquela sensação de que ele ainda estava presente não me deixou mais em paz. Voltei para o banco tremendo. E naquele instante percebi que a noite ia ser muito mais longa do que eu imaginava. Tentei ignorar nas primeiras noites. Me convenci de que era o luto, o trauma, a privação de sono. A cabeça cria coisas quando está cansada. Eu li isso em algum lugar. Só que o padrão se repetia com uma exatidão impossível de ser coincidência. Sempre entre 3 e 4 da manhã, o peso vinha. E com ele, a voz. Não era um sussurro. Era mais como uma frase solta, carregada de cansaço, ecoando na minha mente. Você me viu. Me ajuda. Nunca pedia mais do que isso. Nunca completava a frase. Nunca dizia como.
Só repetia. Às vezes uma vez, às vezes várias. Até que eu acordava com o corpo voltando ao normal e o coração disparado como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. Cheguei a cogitar procurar ajuda médica, mas o que eu diria? Estou ouvindo meu irmão falecido me pedir socorro durante paralisias do sono. Ninguém levaria a sério. Talvez recebessem com um olhar de pena, receitando ansiolítico e descanso. E se fosse isso mesmo, ótimo. Mas eu sabia que não era. Voltei ao velório dias depois, sem avisar ninguém. Queria conversar com aquele funcionário outra vez, o senhor que me alertou. Mas me disseram que ele estava afastado. Problemas de saúde. Disseram que já era esperado pela idade. Perguntei discretamente sobre o histórico do lugar, sobre esse necrotério antigo. Uma das atendentes jovens sorriu sem graça, dizendo que já tinham ouvido algumas histórias estranhas por ali, mas que ninguém levava muito a sério. Coisa de velho que trabalhou demais. Ela disse: o corpo guarda muita memória, né? Às vezes a gente vê o que sente. Só que eu vi. Eu filmei. Aquilo aconteceu. As noites seguintes foram piores. A paralisia se intensificava. Antes eu só ouvia a voz. Agora, sentia a presença. É difícil explicar. Não era alguém no quarto. Era como se algo dentro de mim soubesse que ele estava próximo. Um frio constante, começando pelas pernas e subindo até os ombros. E sempre aquela frase. Às vezes com mais urgência. Às vezes com uma tristeza insuportável, como se ele soubesse que estava preso e sem saída. Pensei em voltar ao cemitério. Fui. Cheguei durante a manhã, quando ainda estava vazio. O túmulo era simples, cercado por outras covas recentes. Fiquei ali parada, encarando a lápide com o nome dele gravado. Levei flores como desculpa para mim mesma, mas não disse nada. Só encostei os dedos no mármore frio e fechei os olhos, esperando alguma resposta, alguma intuição, qualquer coisa. Não senti nada. O silêncio era absoluto. Naquela noite, a paralisia foi diferente. Quando acordei, não ouvi apenas a frase. Ouvi minha própria voz, como se estivesse dentro de um sonho ou fora do corpo. Era eu perguntando, como? E então a resposta, vai até onde tudo começou. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente o que significava aquilo. Não era sobre o acidente, era sobre o necrotério, o antigo, o que ficava ali, sob o salão funerário. A construção antiga havia sido desativada, mas a estrutura não tinha sido totalmente removida. Lembrei das palavras do funcionário. Construíram por cima. Talvez ainda houvesse uma entrada, um porão, um resquício do passado enterrado sob aquele chão. Voltei lá no dia seguinte. Fingi interesse em agendar um velório futuro. Fui educada, cordial. Fiz perguntas sobre os bastidores. Quando notei que ninguém me observava, dei a volta pelo lado externo do prédio. Encontrei uma porta lateral de ferro trancada, mas com frestas que deixavam escapar um leve cheiro de mofo e terra molhada. Dava para ver que ali havia algo abaixo. Escadas. Aquilo não era paranoia, era real. E pela primeira vez, eu soube que precisava fazer alguma coisa. Voltei naquela mesma noite. Esperei dar meia-noite, quando o velório estaria mais vazio, e levei comigo apenas uma lanterna pequena e o celular com a bateria cheia. Não contei para ninguém, nem mesmo para minha mãe. No fundo, eu sabia que se falasse, me impediriam, me chamariam de doida. Mas aquilo vinha se arrastando noite após noite, como uma agulha fina perfurando minha sanidade, gota a gota. E eu já não conseguia mais fingir que não estava ouvindo, sentindo, vivendo aquilo. Ele precisava de mim. Eu tinha visto, eu tinha ouvido, e ninguém mais. A lateral do prédio estava escura como sempre. A tranca da porta era simples, uma corrente passada por dentro do trinco. Trouxe um alicate de pressão, emprestado da oficina da minha tia. Em menos de 1 minuto, consegui romper. O barulho foi abafado pelo vento e pela distância. Empurrei a porta devagar. Um cheiro pesado, velho,
úmido, me atingiu logo de cara. Era como entrar num porão abandonado que o tempo esqueceu. Apontando a lanterna para frente, vi os degraus. Desci lentamente, tentando não fazer barulho. As paredes eram de pedra antiga, algumas partes cobertas de reboco descascado. O corredor descia em zigue-zague, estreito, até desembocar numa espécie de sala quadrada, com o chão de concreto rachado e marcas escuras por toda parte. No canto, uma mesa de metal enferrujada. Mais adiante, um armário tombado com gavetas de cadáveres, daquelas que a gente vê só em filmes. Tudo parecia ter sido deixado às pressas, como se ninguém tivesse se dado ao trabalho de demolir. Apenas abandonaram. E foi ali, naquele espaço abafado, que o ar ficou diferente. Não digo que senti presença. Era mais sutil que isso. O silêncio começou a doer nos ouvidos. Me aproximei devagar do centro da sala e notei uma coisa. O chão parecia manchado. Não por sujeira, mas por algo antigo. Umidade, talvez. Ou fluido corporal que secou com o tempo. O cheiro era insuportável. Mas não era isso que me incomodava. Era o que comecei a sentir. Uma pressão no peito. Uma dor funda. Uma culpa esmagadora que não vinha de mim, mas me invadia como se fosse minha. E nesse momento, a paralisia voltou. Acordada, de pé. Eu não conseguia mover as pernas. A lanterna caiu da minha mão e rolou até bater na parede, iluminando o teto. E mesmo sem ver nada na minha frente, eu ouvi. Com clareza. Pela primeira vez, como se ele estivesse do meu lado. Não era minha hora. Me levaram muito rápido. Eu fiquei preso aqui. Fechei os olhos, tentando manter a calma. Os batimentos do meu coração estavam tão fortes que pareciam martelar dentro da cabeça. A voz continuou. Agora você sabe. Me deixa ir. Nesse momento, a pressão aliviou. A paralisia cedeu. Cai de joelhos no chão frio, respirando com dificuldade. A luz da lanterna começava a enfraquecer, piscando. E foi nesse piscar que eu vi, não uma pessoa, nem uma sombra, mas a forma de um vulto passar por mim, como se algo tivesse sido libertado do lugar onde nunca deveria ter ficado. Voltei para casa em choque. Dormi pela primeira vez em semanas sem ouvir a voz. Nenhuma paralisia naquela noite, nem na seguinte, nem nas próximas. O celular ficou com o vídeo salvo, mas eu nunca mostrei para ninguém. O que importa é que ele foi enterrado, sim, mas agora ele descansou. Tudo ficou bem, de verdade. E se tem uma coisa que eu aprendi com isso, é que nem sempre os mortos nos assombram por mal. Às vezes, eles só precisam ser vistos, ouvidos e entendidos. E quando são, eles finalmente podem ir. Mesmo depois de tudo terminar, o impacto não passou de uma hora para outra. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Silenciosos demais. Era como se eu tivesse saído de uma tempestade longa, daquelas que duram semanas, e agora só restasse o som abafado da água escorrendo pelas calhas. Fui me adaptando à ausência das paralisias como quem desacostuma de um trauma físico. Aos poucos minha cabeça começou a desacelerar. Voltei a dormir melhor, a me alimentar direito. Mas a lembrança daquilo ficou ali, imóvel, como uma caixa fechada dentro da minha mente. Evitei voltar ao salão funerário. Passava longe. Só de lembrar do cheiro daquelas paredes, o estômago embrulhava. Mas uma parte de mim queria entender mais. Saber quantas outras pessoas tinham passado por isso. Quantos tinham ficado presos? Será que meu irmão foi um acaso? Ou havia mais gente naquela mesma situação? Acabei voltando ao cemitério semanas depois, num final de tarde nublado, como quem volta ao local de um pesadelo para conferir se ele ainda está lá. Fiquei um tempo parada, olhando para o túmulo dele. E sem querer, reparei em algo curioso. A lápide ao lado estava sem nome. Apenas a inscrição desgastada de um sobrenome incompleto, quase ilegível. Nenhuma flor, nenhum sinal de visita.
como se tivesse sido esquecida. Um arrepio me subiu pela nuca. Foi nesse momento que algo me veio à cabeça. Algo que talvez eu tenha tentado ignorar desde o início. E se tudo aquilo não foi só por causa da proximidade com o antigo necrotério? E se existirem lugares que seguram os mortos não por serem assombrados, mas por serem esquecidos? A ausência de rituais, o abandono, o silêncio. Pode parecer exagero, mas comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Velórios rápidos demais, enterros sem despedida, corpos tratados como números. Não é sobre magia, nem maldição. É sobre como tratamos a morte, como ignoramos a última fase de alguém. E talvez alguns mortos apenas não aceitem esse apagamento. Talvez eles queiram, por um último instante, serem lembrados com verdade, com presença. Desde então, mudei minha forma de lidar com o luto. Passei a visitar não só o túmulo do meu irmão, mas também outros túmulos antigos. Levo uma flor, uma vela, uma palavra dita em voz baixa. Não importa se conheci ou não quem está ali. É só um gesto, pequeno, mas talvez, para alguém que não pôde descansar, isso seja o suficiente para seguir. E naquela mesma noite, depois da minha primeira visita a uma sepultura esquecida, dormi, em paz. Nenhum peso, nenhuma frase. Mas quando acordei, às 6h da manhã, meu celular tinha uma notificação de gravação de áudio, ativada por voz, sem que eu percebesse. Abri, respirei fundo, dei play. Silêncio por 5 segundos. E então, uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fraca, rouca, longe. Obrigado. Naquela manhã, fiquei um tempo sentada na beira da cama com o celular nas mãos, encarando a tela como se aquilo fosse me dar alguma resposta imediata. O áudio era curto, só aquela palavra, obrigado. Mas o jeito como foi dito, a entonação, a sensação que trouxe, era como se algo tivesse se encerrado ali. Não senti medo, nem inquietação. Na verdade, foi o contrário. Senti um alívio difícil de explicar. Um tipo de paz que eu não sentia desde antes do acidente. Como se finalmente eu pudesse parar de tentar entender. Parar de buscar explicações. Porque, no fundo, algumas coisas não precisam de mais do que isso. Presença, escuta, atenção. Apaguei o áudio, guardei o celular. E segui o dia com uma calma que há semanas eu não experimentava. Me dei conta de que aquilo não era um fardo, mas um chamado. Um último pedido de alguém que não teve tempo, nem chance, de se despedir direito. E de alguma forma, eu fui essa chance. A vida voltou a acontecer com sua rotina, seus barulhos, suas urgências. Mas eu nunca mais fui a mesma. Passei a olhar a morte com mais respeito. E os silêncios com mais cuidado. Meu irmão foi enterrado. Mas agora, enfim, ele descansou. E eu também. Ficamos bem. De verdade. Se essa história te prendeu até aqui, se você sentiu alguma coisa junto comigo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem curte esse tipo de relato. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais, profundas e cheias de atmosfera como essa. Obrigado por me ouvir até o fim. E até a próxima.